Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa última aula do sistema renal urinário, a aula 4 da nossa disciplina, conhecendo agora, dessa vez, dois procedimentos, né, que são bem comuns aí em pacientes renais, então, pacientes que sofrem de insuficiência renal aguda ou crônica. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre as duas opções aí que são utilizadas ajudando esses pacientes. Temos então a hemodiálise e a diálise peritoneal. Então, são os dois procedimentos comuns realizados a esses pacientes. Pacientes com doença renal em estágio avançado precisam substituir imediatamente a função do rim. Para isso, precisam de diálise contínua ou da substituição do órgão através de transplante. Então, eu falei para vocês que o rim funciona como um filtro do nosso corpo. Então, ele filtra todos os líquidos que a gente tem no nosso organismo e aí tira tudo que for de ruim, né? Transforma ali na urina e posteriormente vai ser secretada. A gente vai excretar aí o que não presta no nosso organismo. Então, eu preciso desse filtro para sobreviver. Quando ele para de funcionar, alguém tem que filtrar por ele. E aí, quem é que vai filtrar? A hemodiálise ou a diálise peritoneal. Isso para sempre, até que eu consiga trocar o meu filtro, até que eu consiga um transplante renal, tá bom? Atualmente, existem duas opções seguras e determinadas por um médico para a substituição do trabalho renal, que é a hemodiálise e a diálise peritoneal, que são os procedimentos que nós vamos conhecer agora. Percebam aí essa imagem, essas duas imagens, só para que vocês compreendam a diferença visível de um e outro, do procedimento. Então, a primeira imagem, no seu canto superior, temos pacientes ligados a uma máquina, né? E essa máquina é nosso rim fora do corpo, tá? Então, ela vai tirar ali o sangue aos poucos, vai filtrar esses líquidos, esses resíduos aí, tudo que o rim faria de forma externa e devolve um sangue limpo e filtrado para o organismo. E temos, essa é a hemodiálise, tá, gente? E temos essa imagem aí do cantinho inferior, que é a diálise peritoneal, onde é inserida uma espécie de uma sonda na região do peritônio, que é aquela regiãozinha, a gente já falou sobre ele, viu? Lembra de peritonite, que é a inflamação do peritônio? Então, é a sondinha colocada assim na região do peritônio, que é essa membrana que reveste a camada interna, né, do abdômen, para proteger ali aqueles órgãos, né, internos abdominais. Então, é feito aí, colocado dessa sondinha, o paciente em casa pode fazer a sua própria diálise. Então, temos aí umas bolsas com algumas substâncias, como se fosse um soro que o paciente adapta nessa sonda, que vai ser infundido no organismo dele, e por outra via vai sair os líquidos que foram drenados, tá certo? Então, é um procedimento mais simples, considerado um pouco mais simples, e é feito em casa, pelo próprio paciente ou familiar treinado. Para aprofundar um pouquinho de hemodiálise, vamos conhecer então como é esse procedimento, como é que faz, o que acontece. A hemodiálise é o procedimento através da qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. Então, como eu falei, é o rim externo, certo? O procedimento retira do corpo os resíduos prejudiciais à saúde, como excesso de sal e de líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o organismo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. Então, é nosso rim fora do corpo, a máquina vai fazer tudo que o rim faria, só que o rim não está funcionando mais. Então, ela funciona como esse filtro aí mesmo. Quem necessita fazer hemodiálise, ela está indicada para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica, ou seja, o rim parou de funcionar. Alguém tem que fazer o trabalho dele, né? A indicação de iniciar o tratamento é feita por um médico especialista, e aí o nome desse médico especialista é nefrologista, tá? Então, é especialista em problemas renais. Nos casos que os remédios não são suficientes e a doença progride, pode ser necessário iniciar a hemodiálise. Então, vamos supor que o paciente foi diagnosticado precocemente com alguma doença renal. Então, a primeira escolha é tratar com medicamentos, né? Mas aí, se o medicamento falha e de fato o rim está travado, ele não consegue fazer a filtração, né, naturalmente, então eu preciso da ajuda da hemodiálise. A diálise não tem como objetivo tratar a doença renal, mas sim substituir a função do rim que está com seu funcionamento prejudicado.
Ou seja, não é um tratamento, não é se eu fizer hemodiálise eu vou ser curada. Não, não é assim. A pessoa faz hemodiálise em substituição ao que o rim faria. O rim nunca pode parar de funcionar. Então, eu também nunca vou poder parar de fazer hemodiálise, até que o rim seja substituído, tá certo? Então, não é um tratamento buscando uma cura, é uma substituição da função renal, beleza? A diálise é realizada por meio da filtração do sangue, que é retirado pouco a pouco do organismo através de uma agulha especial para a punção da fístula artério-venosa, chamada de FAV. A FAV é uma ligação entre uma pequena artéria e uma pequena veia, com a finalidade de tornar a veia mais grossa e resistente para que as punções possam ocorrer sem complicações. Percebam a imagem aí abaixo, certo? Essa é uma fístula artério-venosa clássica de pacientes que fazem hemodiálise. Então, se você percebe que a pessoa tem um braço um pouco mais largo do que o outro, percebe que tem essa saliência aí, né, mais grosseira assim no braço, provavelmente ali é uma fístula. É por ali que vai ser puncionado, né, aquela região para que seja colocados catéteres para que a máquina consiga filtrar aquele sangue e depois ele seja devolvido, tá? Então é algo assim bem clássico dos pacientes que fazem hemodiálise é ter essa fístula aí em algum dos braços. A fístula pode ser feita com as próprias veias do indivíduo ou com material sintético. É preparada com a pequena cirurgia no braço ou na perna, executada por um cirurgião vascular e com anestesia local. O ideal é que a fístula seja feita de preferência de 2 a 3 meses antes do início da hemodiálise. Observem essa imagem com cuidado. Nós temos uma veia, nós temos uma artéria. Fístula consiste, gente, na ligação da veia e da artéria. Ah, mas o sangue venoso não pode misturar com o sangue arterial, certo? Certo, correto. Tanto que quando se faz a fístula, ela fica essa saliência, por conta que o sangue ele não se mistura, não é isso? E por conta também que ocorre um evento metabólico chamado de frêmito, ou seja, no momento que os dois sangues se encontram, é como se desse choque, então eles ficam meio que trêmulos ali, dá uma tremidinha, certo? Mas é o necessário para que seja funcionado da forma correta para que a hemodiálise aconteça. Então é algo assim que é feito com segurança, sabendo que aquilo ali não tem prejuízos maiores para o paciente. Quem faz isso é um cirurgião especializado, né? Um cirurgião vascular. Então, em algum momento, ele une essas duas vias, tá? Para realizar essa fístula, essa ligação entre, fazendo essa conexão de um e de outro, e aí você sente um tremorzinho assim, se você palpar a fístula de um paciente. Essa fístula, gente, deve ser tratada com muito cuidado. Então, o paciente que tem fístula, ele não pode, por exemplo, pegar peso naquele braço, ele não pode dormir por cima daquele braço, ele não pode exercer nenhum tipo de pressão. Então, a gente não pode fazer aferição de pressão arterial, por exemplo, no braço da fístula. Por quê? Porque a fístula é um procedimento cirúrgico. Se eu exerço alguma força em cima dela, ela pode estourar, causar hemorragia, certo? Então, é muito perigoso, deve ser bem cuidada, bem protegida para não causar problemas. E por que tem que ser feita de 2 a 3 meses antes da hemodiálise? E esse período todo, como é que fica? Tem um outro acesso, que é um catéter, semelhante a um catéter central, né, que é funcionado aqui na jugular do paciente, que é uma via prioritária até que essa fístula amadureça. Sim, eu preciso da maturidade da fístula. Então, o procedimento é feito, e aí por 2 a 3 meses o corpo se adapta àquela nova formação ali, né, da artéria e da veia, e aí com segurança eu posso funcionar. Mas até que meu corpo se adapte, até que eu tenha essa maturidade do meu corpo, o paciente vai ser dialisado por uma outra via. Observem aí o que eu acabei de falar, então a gente também pode dialisar através de um catéter chamado de permicate, certo? Então o nome desse catéter aí é esse aí, permicate. Ele vai até a parede, até a porção interna aí do coração, percebam nessas imagens, certo? Então também é um catéter assim, que deve ter muito cuidado. Se você arrancar esse catéter, pode provocar hemorragia, então deve ser cuidado aí bastante com cautela. Também inserido na veia do pescoço, tórax ou virilha, com anestesia local. O cateter é uma opção geralmente temporária para os pacientes que ainda não têm fístula, mas precisam fazer diálise.
ou então que está amadurecendo a fístula ainda, tem que ter uma outra via, né? Os principais problemas relacionados ao catéter é a obstrução, infecção, e o que obriga muitas vezes a retirar e ter que colocar um outro catéter, né? Funcionar em um outro local, para que o paciente não tenha prejuízo com o seu tratamento aí. Ou seja, esse catéter ele é temporário, então o paciente não fica com isso a vida inteira, porque o risco de infecção é altíssimo, tá? Então é uma via assim bastante perigosa. Então por isso que ele é só usado temporário até que a fístula esteja amadurecida e seja uma via mais segura para fazer a hemodiálise. Sessões de hemodiálise são realizadas geralmente em clínicas especializadas e hospitais, no mínimo 3 vezes por semana. Cada sessão dura em torno de 3 a 4 horas. Então, percebam a imagem, nossa clínica aqui em Jacobina é semelhante à organização, tá? Então, tem o paciente, a máquina, o paciente, a máquina. É um setor considerado setor fechado, a equipe ali é especializada naqueles pacientes, porque tudo pode acontecer muito rápido. Então, percebam que o nosso sangue está sendo retirado do nosso corpo, está sendo filtrado por uma máquina e colocado novamente. Então, esse processo aí pode desequilibrar nosso organismo por vezes, e aí pode causar uma hipotensão, uma parada cardiorrespiratória, né? Então, tudo se faz para que se ocorra tudo bem, que não tenha nenhum problema. Mas pode ocorrer certas vezes, né, alguma intercorrência e tem que ser rapidamente solucionado. Então, por isso que é feito aí com segurança dentro de ambientes preparados para isso. Então, o paciente vai dia sim, dia não, né, então, ou segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, certo? Dando esse intervalo aí de um dia e outro, e passa, quando estiver dentro da hemodiálise, um período de mais ou menos 4 horas, que é o período que a máquina faz essa limpeza do sangue para devolver. Há um desconforto na hemodiálise. Na maioria das sessões de hemodiálise, o paciente não sente nada, mas algumas vezes pode ocorrer queda de pressão arterial, câimbras, dor de cabeça. Por esse motivo, deve ser sempre realizado na presença de um médico de equipe de enfermagem especializada. Geralmente, esses sintomas acontecem quando o paciente tem muito líquido para remover do seu corpo naquela determinada sessão. Dessa forma, é importante seguir recomendações da equipe médica para evitar ganho excessivo de peso entre os dias de sessões, para que haja maior conforto e menos intercorrência durante sua realização. Então, a hemodiálise depende muito do hábito do paciente também, viu, gente? Não adianta ele filtrar o sangue todinho agora e chegar em casa com a melancia toda, tomar muita água, comer muita comida salgada, né? Porque isso vai só fazer o edema reter mais ainda no corpo dele. Então, quanto mais líquido tem para ser filtrado, mais a máquina vai ter trabalho e mais complicação pode ter. Então, não adianta a equipe da hemodiálise fazer a parte dela, a máquina fazer a parte dela e o paciente em casa não se ajudar. Então, deve ser controlada a alimentação com rigorosidade. O paciente deve seguir exatamente as orientações adequadas para que ele mesmo não sofra posteriormente. A questão da restrição dietética é muito importante. Então, como eu falei, os pacientes têm a tendência a ser liberada a beber pouco líquido, né? Então, aí a equipe de nutrição, que tem lá no serviço de hemodiálise, junto com os médicos nefrologistas, eles vão discutir aí cada caso, né? Porque às vezes o paciente também é diabético, também é hipertenso. Então, o que é que tem ali naquele paciente que eu posso calcular aquela dieta, aquela estratégia? Então, de caso a caso, dependendo do estado do paciente, é feito aí uma oferta de dieta específica para ele. Vantagem da hemodiálise na insuficiência renal avançada. Ao iniciar o tratamento, o paciente percebe que vai melhorando os sintomas. Então, esse desconforto do edema, do inchaço, né, que o rim parado causa, conforme o sangue for sendo filtrado, vai melhorando, vai dando a maior qualidade de vida. Então, acaba diminuindo, assim, essas questões de desconforto, né? O paciente começa a perceber que esse filtro, né, fora do corpo é essencial para a qualidade de vida dele. Mas esses pacientes também precisam, gente, de acompanhamento multidisciplinar. E aí sempre isso é uma realidade mesmo, inclusive SUS, tá, gente? A equipe é multidisciplinar, tem psicólogos ali atendendo, tem nutricionista, tem médico, tem enfermeiro. Então é uma equipe assim realmente multicapacitada e cada um na sua especialidade vai aí acompanhar esse paciente com insuficiência renal. Vamos agora conhecer a diálise peritoneal.
Então, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, na diálise peritoneal, a função renal é realizada com auxílio de um filtro natural chamado peritônio, que é essa membranazinha interna do abdômen, né? Já falei dele. Por um catéter na barriga do paciente, a solução de diálise é inserida no espaço entre esses órgãos, que é a cavidade peritoneal, é deixada por um tempo e depois de ser drenada. Nesse processo, as substâncias acumuladas no sangue, como creatinina, ureia e potássio, são retiradas, assim como outros líquidos que são eliminados pelos rins. A diálise peritoneal pode ser de duas modalidades. A gente tem a diálise dita como manual e a automática, que é feita por uma máquina, tá? As duas são feitas em casa. Então, o paciente pode fazer esses processos aí em casa. É feita todos os dias de forma manual pelo próprio paciente ou por acompanhante familiar. Mas é de qualquer jeito, Tamires? Não. Esses pacientes que o médico opta por o tratamento domiciliar, por essa diálise peritoneal, eles vão ser treinados pela equipe, certo? Vão ser acompanhados aí rigorosamente, o familiar que cuida dele, né? Então, todo mundo toma esse treinamento para estar fazendo esse procedimento com segurança. Em geral, deve ser realizado 4 trocas ao longo do dia, então manhã, hora do almoço, tarde e noite, e cada tempo de troca dura em média 30 minutos. No intervalo entre as trocas, o paciente não precisa ficar com as bolsas. Olha a imagem abaixo, a gente tem aqui uma ilustração mostrando o catéter na parte do peritônio, temos uma bolsinha para cima e uma bolsinha para baixo. O que é essa bolsinha para cima? São as soluções que são injetadas, né, vamos dizer assim, que vão entrar na cavidade do peritônio para ajudar nesse processo de filtração, tá? Então, é fornecido essas soluções também pela equipe aí multiprofissional para que o paciente faça. E a bolsinha de baixo são os resíduos que foram drenados. Então, durante 30 minutos, 4 vezes por dia, o paciente vai acoplar essas duas bolsas nessa sondinha aí na sua barriga e vai fazer esse processo de diálise, tá certo? Então, percebam que é algo que só dura 2 horas, contando o dia inteiro. O paciente está no conforto da sua casa e ele mesmo consegue manipular facilmente. Quando acabou de fazer ali a diálise nesse período, ele pode retirar a bolsa, fica só com a sondinha pendurada, tá? E pode fazer os seus afazeres normais durante o dia. Temos aqui a diálise peritoneal automatizada, que é quando a máquina faz esse processo de troca de bolsa. Nesse caso, é feita noturna. Então, o paciente não precisa ficar trocando durante o dia de 30 minutos, tá? Ele vai dormir, quando ele for dormir, ele conecta aí a máquina, a sua sondinha, né, o seu catéter que está ali no seu peritônio, ele pode dormir, a máquina fica ali durante a noite fazendo essa troca dessas soluções, né, então entra e sai aquela solução já filtrada e assim vai. É uma realidade também que já temos no SUS, em pouca quantidade, mas já temos, mas o mais comum da gente ver é aquela troca manual mesmo, mas também é feita no conforto de casa, o paciente que trabalha de dia pode manter o seu trabalho normalmente, porque essa diálise vai ser feita à noite. Mas ambas, gente, vai ter que ser feita todos os dias, tá? Então, a diferença também da hemodiálise é essa. A hemodiálise faz dia sim, dia não, mas a diálise peritoneal deve ser feita todos os dias pelo paciente. Vantagens: o procedimento pode ser feito em casa, depois que o paciente ou um familiar recebe treinamento adequado. Não exige um acesso vascular, o que diminui a probabilidade de infecção. O tratamento é indolor. No começo, o paciente sente até um desconfortozinho assim, abdominal, mas depois ele se acostuma, tá? O paciente que faz a troca no período noturno consegue trabalhar normalmente, como eu já falei. O paciente pode até viajar, que pode, né, levar todo o material para ser feita a troca aí no período correto, então ele tem como se deslocar, já que ele mesmo que faz essa troca aí das bolsas, e há menos restrições à dieta e ingestão de líquidos, comparado à hemodiálise. Por quê, gente? Então, a dieta para esse paciente que faz diálise peritoneal, ela já é um pouco mais liberada. Por quê? Porque ele filtra o sangue todos os dias. Então, não precisa esperar para daqui a 2 dias filtrar novamente o sangue pela máquina, né? Então, diariamente ele está filtrando. Então, o que permite ele abusar um pouquinho mais da sua dieta, mas isso aí quem vai orientar é o nutricionista junto com o nefrologista. Desvantagem: é preciso uma pequena cirurgia para colocar o catéter no abdômen, mas também o outro também precisa de cirurgia, né? Então, acaba sendo desvantagem para os dois procedimentos.
O catéter fica implantado por tempo indeterminado, porque como eu falei para vocês, é algo que a pessoa toma para a vida dela até que o rim seja substituído. Então, isso aí pode causar, por vezes, desconforto, né, da pessoa, assim, se sentir um pouco constrangida em certas situações, em ter que andar com aquela sonda ali na barriga, né, com aquele catéter, enfim. A diálise peritoneal deve ser realizada todos os dias, ao contrário da hemodiálise, que é 3 vezes por semana. O paciente deve seguir os horários de tratamento corretamente. Então, o sucesso da diálise peritoneal, né, todas as vantagens dela, depende do paciente também, de seguir o tratamento rigorosamente e certinho. Há mais chances do paciente sofrer infecção do peritônio, que é a peritonite, porque a bolsa está conectada exatamente ali. Então, cuidados de higiene, por exemplo, né, o paciente tem que ter um pouco mais cuidado naquela região, para não infeccionar. Em alguns casos, o procedimento pode provocar inchaço, dor abdominal e vômito, geralmente no início do procedimento, no início das primeiras sessões, né, que dá esse desconforto, mas depois passa. Em relação à hemodiálise, os resultados da diálise peritoneal são semelhantes. Então, quem vai optar, quem vai decidir, né, o procedimento, quem vai definir qual é o melhor, é o médico junto com cada tipo de paciente, né? Cada tipo de doença, na fase mais avançada ou não, se tem doença associada, se não tem, a idade do paciente. Então, tudo isso vai ser discutido, né, com a equipe, com o paciente, para definir o melhor tratamento. Temos aí embaixo duas figuras que mostram, né, rapidamente aí o que a gente já viu durante a aula, a máquina conectada na fístula do paciente fazendo hemodiálise e as bolsas conectadas ao peritônio do paciente dialisando em casa, certo? Então, existem essas duas opções que fazem o trabalho que o rim deveria fazer. Pronto, galera, acho que foi isso que eu queria passar para vocês, o sistema renal urinário. Nefrologia é uma área bem vasta, né? Então quem tiver curiosidade de trabalhar nessa área tem que se especializar, fazer cursos, certo? É algo que na nosso estudo acadêmico, nosso estudo do curso técnico, ele não tem muita profundidade, a gente não consegue, por exemplo, ter um estágio, né, com tanta facilidade assim, mas quem tiver curiosidade, busca estudar um pouquinho mais, se especializar, porque é algo assim bem interessante, tá bom? Então finalizamos aqui nosso sistema renal urinário. Lembrando que esse sistema renal urinário, junto com o sistema digestório, são assuntos da nossa primeira avaliação. Então, como dica, revejam todos os vídeos, anotem tudo no caderno e, como sempre, a Pro está à disposição, tá certo? Beijo no coração e até a próxima.